Nessa manhã eu quero compartilhar com as irmãs, com os irmãos, sobre uma discípula de Jesus. Ficou fácil? Ou ficou difícil? Jesus tinha várias, então ficou difícil. Se os irmãos chutassem, ia ser um chute. Os irmãos não iam acertar, né? Tirando a Fabiana, que me perguntou acerca de que eu ia estar pregando essa manhã, os irmãos provavelmente não iam acertar. Atos capítulo 9, versículo 36 ao 42. Nós vamos falar sobre Tabita, Dorcas. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Versículo 36. Eu falei 36? Então tá certo. 36 até o 42. Mas para quem leu esse texto aqui, era de uma estranheza tremenda. Porque foi a primeira e única vez na Bíblia que essa palavra está escrita. Lucas, quando escreveu esse texto, que hoje nós chamamos de Atos dos Apóstolos, na cabeça dele era como se fosse Evangelho de Lucas 2, não havia. Quando um irmão lá da igreja, no século I, lia esse texto aqui e via, havia na cidade de Jope uma discípula, pensem numa palavra que tinha estranheza, era essa, discípula. Não tinha. Não havia nenhum rabino, nenhum mestre, nenhum professor que tinha mulher como discípula. Que homem tinha, no século I, uma mulher como discípula? Só Jesus. Que homem separou, escolheu, foi escolhido por mulheres, falou com elas, em público em particular, tocou e permitiu ser tocado em mulheres, olhava para cada uma de nós como quem olha para mães, para irmãs. Só Jesus. Não havia. Então a palavra inicial foi muito propícia. Quando às vezes dizem, a religião é uma religião machista, bem, a religião, ou o que pensam a respeito de religião, aí são, no popular, outros 500. Mas se você for olhar para Jesus, em Jesus nós vemos um rabi, um rabino, um mestre, um senhor, um discipulador, que olha para cada uma de nós, mulheres, e diz, você pode fazer parte da comunidade que eu estou construindo. Em Jesus, ele estava iniciando uma comunidade de amor. E nessa comunidade de amor, havia espaço para mulheres. Hoje, já é difícil nós vermos isso. Há 3 anos atrás, nós tínhamos 2 ministras no STF. De 11. Hoje nós temos uma. Até meados de 1930, a mulher nem votava no Brasil. Imagina no século I, Jesus falando para uma mulher, vem, eu estou te chamando. Nessa época, a mulher não podia nem escolher religião. A religião era escolhida pelo homem. E aonde está o homem aqui nessa narrativa de Dorcas? Não temos. Se vocês depois quiserem dar um Google e em revistinhas de criança, tem Dorcas de todos os tipos. Tem Dorcas velhinha, tem Dorcas um pouco mais nova. Há quem diga que Dorcas foi uma viúva, mas não há. Não há nenhuma associação, e nem até onde os estudos nos permitem chegar, de uma associação de um homem. Não tem. Senão a discípula. Então vamos lá. Havia em Jope uma discípula. Jope é uma cidade que até recentemente voltou a ser comentada, mas ela sempre foi comentada. Eu digo voltou por quê? Acho que tem umas 3 semanas, ou um pouco menos, que alguns de nós, se não todos, vimos um vídeo de uma pessoa que foi engolida por uma baleia, né? Então aí Jonas voltou à pauta. E as pessoas estão vendo, uma baleia, realmente alguém pode ser engolido por uma baleia, enfim. Mas fato é que Jope era uma cidade marítima, era uma cidade portuária, uma área portuária, que hoje fica em Tel Aviv. Quem vai a Israel? Quem sabe, né? Uma caravana para Israel, quando acabar essa guerra, assim, um dia acabar. Né? Quem vai para Israel, vai na cidade de Jope, que hoje é Tel Aviv, é considerado Tel Aviv. Por quê? Porque lá há um local turístico, que assim ficou turístico, que é a casa de Simão o Curtidor. Falar de Jope, em contexto bíblico, é falar de uma cidade muito importante. É uma cidade em que havia comércio, era uma cidade multicultural, é falar de uma cidade que tinha judeus de origem helênica, é falar de uma cidade onde as madeiras utilizadas para a construção do templo por Salomão em Jerusalém passaram pelo porto de Jope.
A mitologia grega fala a respeito da cidade de Jope. E hoje, atualmente, ela ainda tem essa relevância, a cidade de Jope. E Dorcas era dessa cidade. Tanto é que Lucas ele faz essa... ele ressalta, fala assim, olha, Tabita era o nome em aramaico, que também quer dizer Dorcas. Dorcas era o nome dela grego, helênico. Hoje não é muito comum, né? Não é exatamente igual a gente falar assim, um John para o João, não é isso. Né? É mais ou menos parecido com os chineses. Os chineses têm o nome deles e tem assim, quando a gente convive com alguém chinês, ele fala assim, esse é meu nome americano. Então, é totalmente diferente, para que quem escute esteja um pouco mais familiarizado. Mas, de todo modo, quando a gente fala de nome, e aqui Lucas ele estava querendo trazer, era o significado do nome. Tanto Tabita como Dorcas, tanto em aramaico, tanto em grego, o nome de Tabita significa gazela. E gazela, no contexto da época, é um animal bonito, belo, gracioso. E ele fez questão de dizer isso, porque o nome dizia a respeito de Tabita. Tabita era essa mulher bela, graciosa. Tabita era essa mulher que era bela e graciosa, não uma beleza e uma graça estética apenas. Mas é uma beleza a serviço, é uma beleza que faz, é uma beleza caridosa, é uma beleza que aqueles que estão em contato são abraçados por ela, são alvos dela. A beleza dessa gazela de Dorcas, a poesia, a arte de Dorcas, não é parada para ser contemplada, não é estética, não é apenas para contemplar e dizer, olha como é bonito. Mas é uma beleza que é sentida, é uma beleza que está em movimento, é a beleza de toda aquela discípula que está cumprindo o seu chamado. E aí vamos aprofundar um pouquinho mais. Quando a gente fala em discípula, pelo menos duas, teria mais, mas pelo menos duas características tem um discípulo. A primeira delas, a principal, foi cantada aqui, qual é? Vamos lá. João 13, 34 e 35. Vou dar cola. Qual a principal característica do discípulo? Como que a gente vê, olha e fala assim, olha, isso aqui é um discípulo. Quem achou aí João 13, 34 e 35? Oi? Amor. Amor. Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Nisso vos conhecerão como meus discípulos, se ameis uns aos outros. Discípulo é aquele que ama. Aquele que foi alcançado, aquela que foi alcançada pelo Senhor Jesus, ele ama. Não há discípulo que não ama. E esse amor, sim, é amor que é serviço. É amor que faz, é amor que toca. É amor que cuida. Ser discípula de Jesus tem que ser alguém que foi alvo do amor e vive neste amor. Nós passamos boa parte do ano de 2024 e até agora, início do ano de 2025, com uma série sobre discipulado, sobre discípulo. E se nós olharmos para o discípulo é alguém, a discípula é alguém que... Quem ficou responsável por essa perícope foi o pastor Marco, que estava no caminho largo. Todas nós estávamos no caminho largo, no caminho que conduz à perdição. E como quem olha pelo buraco de uma fechadura, um caminho de vida, nós optamos em sair do caminho de perdição, entrar pela porta, apertada, estreita, em direção ao caminho da vida. Olhar apenas o caminho de vida não nos foi suficiente. Cada uma de nós que optou por Jesus preferiu abrir a porta e passar por esse caminho estreito. E esse caminho estreito é um caminho de amor. Agora, o que é esse amor? O que Jesus quer dizer com amor? É amar uns aos outros. E aí, permita-me apertar um pouquinho. Não tem discípulo de Jesus desconectado de uma comunidade. Não nos enganemos, irmãos e irmãs. Não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Aqui e em outras comunidades fundadas no Evangelho de Cristo, um tem palavra, outro tem ensino,
outro tem exortação, um sustenta o outro em oração, um sustenta o outro em amor. Não deixemos de congregar. Não há quem tenha entendido plenamente o Evangelho de Cristo e ande totalmente fora de uma comunidade de fé. Jesus não decepciona ninguém. Okay? Jesus não decepciona ninguém. E permita-me dizer uma coisa para você. Como uma vez Elias falou, né? Elias achou que só tinha ele de crente, né? Só sobrou ele de profeta. Permita-me dizer, há muitos ainda. Por mais que nós vejamos alguns exemplos que nos entristecem, são exceções de um mundo de discípulas e discípulos que oram e que buscam. Não permita que os exemplos de poucos te afastem do privilégio que está em comunhão com os santos. Então, discípulo ama. Discípulo, em segundo lugar, poderíamos falar várias coisas, mas é aquele... Jesus disse, olha, você quer ser meu discípulo? Toma a sua cruz e siga-me. Então, ser discípulo de Jesus é tomar a cruz. Já tem uma cruz, então a gente saiu do caminho largo, deixou de olhar o caminho estreito de vida e resolveu entrar no caminho estreito de vida. A gente pega a nossa cruz. É isso. Pegar a cruz e seguir Jesus. E ir em direção a Jesus. E foi assim que Tabita fez. E foi assim que Dorcas fez. Dorcas diz a palavra que ela entendeu tanto que era se pegar a sua cruz e seguir Jesus, que ela, não sabemos se era viúva, por mais que muitos digam que seja, provavelmente não. Alguns dizem que ela era costureira, mas também não podemos dizer isso. Ela sabia costurar, ela costurava, mas não que isso fosse um ofício dela, também não podemos dizer. Mas Dorcas, ela percebeu que ali em Jope haviam viúvas. E viúvas naquela época não eram igual viúvas na nossa época. Porque, pelo menos, vamos contar algo de bom, né? No nosso país, hoje, as viúvas, né, em sua maioria, as pessoas aposentadas, pelo menos, no mínimo, né, tem aí um salário mínimo. Lá naquela época não tinha. Então, aquelas viúvas, elas estavam o quê? Fadadas, se fossem viúvas mais novas, à prostituição, outras a morrerem, a mendigar. E Dorcas, vendo aquela situação, ela sabia que ela poderia fazer túnicas, poderia fazer vestidos. Dorcas é uma discípula com olhos abertos e mãos abertas. Dorcas é uma discípula que não está com os olhos fechados para a necessidade da sua irmã do lado. Dorcas, ela olha uma necessidade da sociedade e ela diz assim, eu posso fazer. Eu posso fazer. Dorcas nos convida a também olhar para nós. O que eu posso fazer para mudar a realidade de quem precisa estar no meu lado e estar no meu alcance? Dorcas, ela andava e dava esmolas. Se ela via alguém necessitado e ela tinha algo, ela entregava ali. Quem passava por Dorcas era abençoado. Quem passa por nós? Oxalá seja assim. Também seja abençoado. Também seja tocado. E aí o texto vai dizer, deixa eu ver a hora, ainda temos tempo. E aí o texto vai dizer que Dorcas fica doente. E pelo que nós podemos aprender do texto, é uma doença que evolui rápido e ela vem a falecer. E são aquelas mortes que a gente tem aquele sentimento assim, nossa, morreu tão cedo, morreu e ainda tinha algo para fazer. E mais do que isso, aquela comunidade ali de Jope, eles tinham uma crença dentro deles que o Espírito Santo podia fazer qualquer coisa. Eles acreditavam que Dorcas podia tornar a vida por meio da atuação do Espírito Santo. Então, quando Dorcas falece, eles fazem as preparações que faziam na época, lavam o corpo de Dorcas, colocam no andar superior, no terraço da casa, o corpo de Dorcas, mandam chamar Pedro, que estava em Lida, 15 quilômetros de distância de Jope. Raquelzinha faz em menos de uma hora correndo. Não é, Raquel? 15 quilômetros dá o quê correndo? Menos que isso. Os discípulos levaram mais tempo do que uma hora, provavelmente, irmãos. Mas é pouco, né? 15 quilômetros. Foram buscar Pedro, Pedro vai até lá. E Pedro, quando vê aquela cena, ele é tocado pelas viúvas. As viúvas chegam e falam assim, começam a mostrar, olha aqui, o vestido que ela fez. Olha aqui a túnica que ela fez. E aqui também vale mais um esclarecimento. Túnica, vestido, fala sobre roupas que às vezes ninguém vai ver. Era uma roupa interior. Dorcas era uma discípula que fazia serviços que ninguém via.
Porque um vestido alguém pode ver. Você pode olhar e falar assim, olha, esse vestido aqui, alguém me deu. Alguém fez para mim esse vestido. Mas tinha coisa que Dorcas fez e ninguém sabia. E assim nos nossos dias. Quantas discípulas fazem coisas que ninguém sabe? Só Deus. Como é necessário discípulas que fazem coisas que abençoam vidas, que só às vezes aquela pessoa que é alvo daquele toque está sabendo. Coisas que não estão aqui no púlpito às vezes, mas estão acontecendo. Porque são discípulos, porque sabem a importância de servir em amor. Seja para aquilo que é externo, seja para aquilo que não é. Para aquilo que os olhos não podem ver. E Pedro chega lá, Pedro vê aquela cena, vê aqueles vestidos, vê aquele depoimento. Não temos uma narrativa, mas o que o texto sugere para nós é que Pedro lembra de quando Jesus foi também ressuscitar a Talita. Uma jovem que também estava doente e que já estavam chorando pela sua morte. E Jesus falou para todos saírem e orou. Ficou apenas Pedro, João, os discípulos ali. E aquela menina, aquela criança reviveu. Então Pedro faz assim. Pedro, ele se ajoelha, ora. Depois que ele se ajoelha e ora, ele vira para Tabita e fala, Tabita, levante-se. E Tabita levantou. Um milagre. Tabita mostra para cada uma de nós que Deus pode fazer milagres. Deus pode fazer milagres. O Espírito Santo continua atuando na igreja. A intervenção sobrenatural do Senhor continua disponível para homens e mulheres que dobram seus joelhos em oração e clamam por um milagre. Dorcas diz para cada uma de nós, essa oração que Dorcas foi alvo de que o milagre ainda é possível. Nós somos o povo da fé, realmente. O povo que acredita em milagre, o povo que acredita na intervenção do Espírito Santo. E era o que essa comunidade acreditava. E diz o texto que Dorcas, Pedro pega Dorcas pela mão e ela se levanta, e há aquela festa, e há aquela comoção. Eu imagino que nenhum dos irmãos viu algo assim. Eu nunca vi, acho que os irmãos também nunca viram um morto reviver. Mas esse milagre cumpriu um milagre, cumpriu o propósito de todo milagre, que é glorificar a Deus. Quando um discípulo ou uma discípula se dispõe a fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer, glorifica a Deus. E eu estava aqui pensando, Dorcas, a comunidade onde Dorcas estava, era uma comunidade semelhante à nossa, se nós olharmos no critério numérico. Não era uma comunidade de centenas de pessoas. Não era uma comunidade de milhares de pessoas. Era uma comunidade de algumas dezenas de pessoas. E uma discípula conseguiu mudar uma estrutura de uma cidade por um ato de amor e serviço. E esse exemplo fala conosco até hoje. 2000 anos atrás. Irmãs, o Senhor nos convida, nos chama essa manhã, como discípulos, a continuar o que Dorcas fez. Túnicas e vestidos. A espalhar a beleza e a graça do Evangelho para onde quer que nós estejamos. De tal maneira que as estruturas da sociedade sejam tocadas pela beleza do Evangelho. Dorcas é um exemplo para nós de que nós podemos, com uma linha e com uma agulha, com uma criatividade, com uma voz, com um abraço, com um toque, com a expertise que o Senhor te deu, com a inteligência que o Senhor te deu, com a habilidade que o Senhor te deu, tocar pessoas de tal maneira que o nome do Senhor vai ser glorificado. E outras meninas e mulheres não vão estar mais sujeitas a ficarem sós, à margem, mas serão também convidadas a fazer parte dessa comunidade que Jesus iniciou. Comunidade de discípulas. Essa comunidade inédita de mulheres chamadas a ouvir a voz do Mestre e seguir no caminho dele. Então eu quero orar por você nessa hora. E por mim também. Para que nós sejamos assim, como Dorcas. Discípulas, alguém que olhe para nós e veja em nós discípula. É discípula. Dorcas, ela deixou um legado. As pessoas olhavam assim, poderiam falar assim, olha, isso aqui foi Dorcas que fez. Esse vestido Dorcas que fez. Tinha um legado. Não só para essas viúvas, mas para toda a comunidade, tanto é que outros 2 homens foram lá chamar. Então que cada uma de nós também deixe esse legado. Okay? Vamos ficar de pé.
sobre si as nossas dores. Só um minutinho. Isso que aí a gente ora e vocês cantam. Então, vou fazer um convite, se você quiser. Que você coloque a sua vida aí, suas necessidades, seus pensamentos. Lembrando que Jesus, ele também está chamando a cada um de nós aqui. Da mesma forma que ele chamou Dorcas, chamou Maria Madalena, chamou várias outras mulheres, ele chama cada uma de nós. Chama Fernandas, chama Márcias, chama Maria, José, chama Érica, chama várias. E que nós estejamos, assim como Dorcas, ativas hoje, despertas hoje. Que você escute, talvez se você está um pouquinho mais adormecida, escute o levanta-te, que Dorcas escutou de Pedro. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua graça e bondade na nossa vida. Te agradecemos, Deus, pelo teu chamamento a cada uma de nós. E nessa hora, Deus, eu agradeço a ti pela vida de cada uma das minhas irmãs que está aqui. Cada uma que foi chamada pelo próprio Senhor. E peço a ti que o Senhor fortaleça, que o Senhor sustente, que o Senhor derrame da tua graça, do teu entendimento. Que cada uma de nós saia daqui com a certeza de que não foi homem nenhum que nos chamou, mas foi o próprio Deus. Que em ti nós podemos fazer proezas. Que em ti há espaço para ser discípula. Que em ti há espaço para ser filha. Que em ti há espaço para nós profetizarmos, para nós cantarmos, para nós exercermos tudo aquilo que o Senhor quer e chamou cada uma de nós para sermos. Aviva dons nesta manhã. Aviva. Renova dons. Renova, Senhor, corações nesta manhã. Incendeia corações nesta manhã. Que saiamos daqui cheias e desafiadas por esse testemunho que foi o testemunho de Dorcas. Nós oramos a ti, em nome de Jesus. Amém.